Especializada na implantação da gestão por competências, a Inteleto Consultoria nasceu com a missão de oferecer diretrizes para o desenvolvimento de competências e o aumento da performance dos seus funcionários. O modelo de gestão por competências aplicado pela Inteleto baseia-se na experiência empresarial de sucesso do consultor e escritor Pedro Paulo Carboni, referência no tema no Brasil e em outros países. Atuamos com uma equipe de consultores especializados para implantar todo o processo de gestão de pessoas por competências em seus vários módulos: mapeamento, avaliação, seleção e desenvolvimento. Com isso, é possível fornecer meios de desenvolvimento de competência a seus funcionários de forma fácil, flexível e de baixo custo, por meio de uma metodologia inovadora de trilhas de aprendizagem. Além disso, é possível também certificar e reconhecer as competências dos funcionários, utilizando uma plataforma de TI integrada, rápida e intuitiva. Tudo isso permite que o RH tenha em mãos bancos de talentos direcionados às necessidades da empresa. O objetivo da Inteleto Consultoria é ajudar sua organização a desenvolver competências. Conte com a gente para fazer a sua empresa crescer. Nós, da Inteleto Consultoria, ajudamos sua organização a construir suas trilhas de aprendizagem por competências em ambiente de software livre. Aprenda a montar trilhas com custo zero de treinamento, incorporando a elas ações de desenvolvimento gratuitas disponíveis na web. Inclua também mecanismos de transferência de conhecimentos entre os funcionários. Veja mais em www.inteleto.com. Bom, pessoal, grande abraço a todos, é um prazer, e a todas, é um prazer estar aqui com vocês em mais uma live. Seja bem-vindo, Manu Militão, que alegria recebê-lo, né? Já nesse ambiente já bonito aí que você já se coloca, como um grande artista que você é, e é uma felicidade enorme ter você com a gente aqui, uma honra muito grande, viu, Manu? E admiramos muito o seu trabalho aqui em Brasília, uma alegria imensa. Então, eu queria, preliminarmente, Manu, contar um pouquinho da sua história, muito rápida, para que o pessoal te conheça um pouco mais, né? Tem muita gente que é fora de Brasília e que me pediram para explicar um pouco sobre a sua obra magnífica aqui, né? Então, o Manu Militão vai falar sobre a arte e a visão de mundo, mecanismos de leitura e interpretação da contemporaneidade. E o que eu achei interessante, o Manu foi o primeiro artista plástico que eu convidei para fazer uma apresentação no nosso Janelas, e ele aceitou imediatamente, com o coração muito aberto, demonstrou muita alegria, a alegria era toda nossa de recebê-lo, né? Mas ele, com essa humildade maravilhosa, me contagiou, e eu falei, eu vou chamar mais artistas, que esse pessoal é muito bacana, e eu convidei vários. Então, o Manu Militão está abrindo uma série de palestras de artistas importantes aqui do país. Mas é importante considerar que o Manu Militão fez sua primeira exposição aos 14 anos de idade, né? Então, ele conta que foi a professora de arte dele, do ensino médio. Ele tem uma história longa de dedicação à arte, né? Então, ele também fez cenografia teatral, né? Produz grandes painéis, o que ele fala, né? Tendo como base o desenho realístico, né? Então, essa é a marca dele importante, né? Trabalhou com produção audiovisual, como cenógrafo e diretor de fotografia. Ele conta também que passou um tempo grande na Espanha e em Portugal, onde ele ocupou várias funções importantes, como diretor de animação, diretor de fotografia, cenógrafo, diretor de arte e diretor de imagem por muitos anos. Inclusive, ele foi premiado como melhor diretor de animação do ano em Portugal em 2000. Então, o Manu Militão tem aí um trabalho maravilhoso
entregue às artes no Brasil e no mundo, né? E também foi agraciado com várias medalhas do Supremo Tribunal Militar em 2005, honra ao mérito como parceiro da escola no governo do Distrito Federal. É uma prata da casa, a gente diz isso aqui em Brasília, né? É alguém com quem a gente gosta de estar e gosta de apreciar o seu trabalho, a sua arte. Então, é com muita alegria que a gente recebe, Manu Militão, e a palavra agora é sua, viu? Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Cavone. Obrigado. Gente, antes de mais, eu quero agradecer de coração ao Carbone, a Michele Carvalho, que foi quem fez esse contato, esse elo, né, entre a gente. É uma pessoa também que vai estar aqui no hall aí dos grandes palestrantes que a gente tem acompanhado aqui. O que eu tenho sentido desde a primeira palestra é que a gente está criando uma irmandade, um sentimento de coletividade que é muito rico e que é ímpar, que a gente não vai ter outra oportunidade nessa vida de ter, né? E a gente vai falar um pouco sobre essas questões aí. Quando você me convidou, Carbone, para fazer essa palestra, para fazer esse bate-papo, né, que eu gosto muito de chamar mais de bate-papo, as minhas conversas com o público, porque a gente troca sempre experiência, a gente constrói o saber, né? Ninguém transmite só, né? Na transmissão a gente está ouvindo o que a gente está falando também. E eu quero, assim, eu fiquei muito tocado hoje, inclusive emocionado, com a sua doação, sabe? A forma como você tem se doado para esse projeto, que não é mais um projeto, né? Já está em funcionamento, deixa de ser projeto, já é um programa. E o fato de você ter se doado, passando por uma situação que muitos brasileiros e muitos no mundo estão passando, que é perda de entes queridos, né? A perda da sua mãe. E eu quero aqui manifestar, eu acho que todos que estão fazendo parte desse grande grupo de ouvintes e de faladores, né? O nosso apreço, o nosso carinho por você, que o seu coração seja confortado, seja acariciado pelos nossos sentimentos. Eu tenho uma falinha muito curta que eu já dei um bate-papo que eu fiz aqui do ateliê com os amigos, e que é uma história que algumas pessoas já ouviram, mas é bem curtinha. Eu quero falar especialmente para você e para muitos que perderam entes queridos nesse momento aqui que nós vivemos de pandemia no mundo, né? Eu tive, no ano passado, quando eu estava fazendo uma minha jornada até o Alasca, no deserto do Peru, eu tive a notícia, através do WhatsApp, que meu irmão mais velho havia falecido. Jovem, com 62 anos, 63 anos de idade, teve um colapso, um ataque cardíaco e morreu. Foi um ataque fulminante. E eu estava ali no deserto, na montanha, sozinho, parei a moto, encostei e chorei. Chorei, depois subi na moto e segui em frente. Quando eu cheguei no hotel seguinte, né, já no Peru, num hotelzinho pequeno, havia dois rapazes que eram os donos do hotel, ele junto com a irmã dele, e eles me receberam, coloquei a moto, fui bem recebido e tudo, e fui alojado. No dia seguinte, eu senti uma dor profunda, a perda desse meu irmão, né? E aí eu desci, fui tomar o café e comecei a chorar na mesa do café. E ele passou por mim, alguma coisa errada, o que aconteceu? Me perguntou logo o que tinha acontecido. E eu falei, olha, eu perdi meu irmão mais velho, né? E estou sentindo uma dor muito grande, eu estou muito triste. Então esse rapaz foi até a cozinha, preparou um chá tradicional, né, lá no Peru, um chá de coca, trouxe, colocou na mesa, sentou à minha frente, olhou para mim e chorou comigo. Ele não disse uma palavra, ele só chorou comigo. E isso eu acho que foi eu senti algo tão importante, tão profundo nessa leitura que eu fiz do gesto, né, que eu quis daqui para frente fazer isso.
chorar com você, com a sua dor, porque é diferente a gente chorar por e chorar com, né? E nesse momento eu quero dedicar eu quis dedicar esse início de nossa fala aqui tanto a você e aos tantos milhares que estão perdendo seus entes queridos, que eu quero chorar com vocês, e eu dedico o meu choro, o meu sentimento a cada um de vocês. E obrigado pela sua doação, Carbone. Obrigado mesmo. Obrigado, Manu. Gente, é isso aí. O Carbone me deu um presente hoje de manhã, na palestra dele, porque eu estava muito preocupado em que eu ia preparar para a gente, para a nossa fala, embora no meio de cabeças pensantes tão importantes, eu fiquei realmente preocupado em que eu iria trazer para os nossos internautas, para aqueles que estão acompanhando a gente desde o início, porque tem sido uma palestra melhor do que a outra, né? Um bate-papo, uma conversa, e a forma acessível como todos os palestrantes têm falado, nos deixa... parece que parece não, é a sensação e é a realidade, a gente sai mais rico de cada palestra que é dita, de cada fala que chega até nós. E então eu preparei uma parte mais técnica, uma parte mais que falava um pouco a respeito exatamente dessa visão da arte, a visão tanto das pessoas sobre a arte, quanto da arte sobre o mundo, sobre por onde nós vivemos e o tempo em que vivemos. Ora, o Carbone nos trouxe hoje de manhã, e quem acompanhou a palestra dele sabe que foi brilhante. Quem não tinha tanta afinidade com o universo das artes passou a ter. A gente, no mundo das artes, empresta muitos vocábulos, muitos termos, para o mundo corporativo. E eu trouxe para vocês essas 3 palavrinhas aqui, que estão descritas aqui, que a gente vai discorrer um pouquinho, rapidinho, sem muito peso, sem precisar dedicar muito da atenção, né? Afinal de contas, a gente está no happy hour, a gente está num momento mais contraído, então eu quero trazer para vocês um bate-papo menos formal e mais contraído. Então, eu trouxe 3 palavrinhas aqui, que é verdade, curadoria e mecenas. A curadoria foi falada hoje de manhã, a importância, né, desse termo que sai do universo das artes e é emprestado no mundo corporativo, é emprestado, sobretudo, no mundo da didática e no mundo educacional, nesse universo educacional. E o que é cada um deles, né? Eu quero começar, então, pela verdade. A gente, hoje, e para ficar um pouco mais didático e inteligível, a gente coloca sempre a ideia de verdade como a verdade bíblica, a verdade da filosofia e a verdade bíblica. E a gente coloca a verdade bíblica como uma só, como como um mundo, né? O mundo judaico-cristão baseado na Bíblia, às vezes coloca. E eu trago até vocês uma reflexão sobre isso. A ideia de verdade não como que ela não existisse, né? A pessoa fala, não existe a verdade. A verdade, e eu desafio, e aliás, eu quero colocar essa reflexão partindo do princípio que eu não tenho a verdade absoluta, eu tenho, né, aquilo que a gente vai discorrer sobre isso. A verdade é uma só. Né? Agora, que a gente tem que perceber, e no mundo a verdade bíblica coloca a verdade como uma só. Né? O que muitos não perceberam é que essa verdade ela é uma só, mas ela é vista por vários ângulos. E essa visão que eu quero propor a vocês, a visão de que essa verdade ela tem várias formas de ser vista. E ela não deixa de ser verdade porque um enxergou de leste a oeste e outro enxergou, né, de norte a sul. Ela continua sendo verdade. E quando a gente começa a perceber que essa verdade, que é vista por outros ângulos, é a mesma verdade que a gente vê, a gente começa a permitir e começa a fazer o exercício da tolerância.
né? O exercício da tolerância é perceber que o outro vai realmente enxergar de forma diferente. Ele não tem que enxergar da minha forma e nem eu tenho que enxergar da forma do outro. Eu adorei quando eu vi a primeira palestra onde se falou que, e a gente refez a ideia de a empatia não é o fato de você se colocar no lugar do outro, né? Isso é lindo. Ricardo trouxe isso de uma forma tão bacana que e a gente está sempre se construindo, sempre construindo nosso saber, e eu percebi isso. A verdade, ela traz quando a gente permite, né, a gente enxerga de uma forma mais ampla. E o que o Ricardo trouxe exatamente é isso. A gente não precisa se colocar no lugar do outro para a gente ter empatia. A gente tem que se colocar no nosso lugar e respeitar o outro. E respeitar o lugar do outro. E perceber que o outro enxerga de forma diferente. E que em algum momento a gente vai ter alguma semelhança. Mas o que é mais lindo é perceber que as semelhanças não é o que nos atrai, mas o que nos enriquece são as diferenças. Porque nas diferenças há a cumplicidade, há o complemento, né? E aí que eu queria falar para vocês a respeito dessas questões que têm a ver com a verdade. Ponto de vista, né? O ponto de vista do outro traz uma verdade que às vezes parece ser contrária à nossa. Com isso eu não quero dizer que a verdade ela pode ser tudo, ela pode ser o que você bem entender. A minha verdade, né? A minha verdade ela é o que é verdade para mim. Ora, você é um ser sociável, você precisa comunicar, precisa de ter relações de empatia, entender o lugar do outro, estando no seu lugar, e tem que ter a ideia de que o outro pode pensar diferente de você. Até aqui parece que a gente não fugiu um pouco do que é a arte. E a gente está emprestando alguns termos aqui, porque quando eu falo de ponto de vista, eu falo exatamente de uma ferramenta básica para qualquer artista da área da pintura, né? O ponto de vista e sobretudo quando fala-se de ponto de vista, fala-se de ponto de fuga ou de ponto que surgem as linhas que determinam a ilusão de profundidade, a ilusão de volume, a ilusão de distância. Porque tudo é ilusão numa tela de pintura, né? Ora, onde é que eu quero chegar? É que quando você permite que esses pontos de vista, né, que você sugere na sua tela, ele tenha mais de um ponto de vista, né, você vai ter uma fuga, um ponto de fuga, mais de um ponto de vista nessa linha do horizonte, você vai ter uma perspectiva com uma ideia de volumetria ou com uma ideia de profundidade muito mais rica. Você pode ter exatamente, e mais além, eu não quero aqui trazer para vocês nenhuma aula de pintura, nem de desenho, nada disso. Não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre quando a gente pode pegar elementos que estão no universo da arte e pode aplicar em todos os universos, né? Na sua área de atuação, seja ela na sua empresa, na sua casa, na sua vida, né? Tente ver as coisas pela perspectiva onde há mais de um ponto de fuga. As coisas vão estar com mais informação, com uma sugestão de maior volume, elas vão ser mais ricas, pode ter certeza. Daí a gente parte partindo para esse universo aí, desse universo dos pontos de vista, né, de como que a gente compõe, ou como que a gente enxerga esse mundo ou esse universo, a gente pode entender que, e aí eu venho mais para o que a gente está vivendo nos tempos atuais, a ideia mais contemporânea, é que as crises, isso é uma verdade e que você pode discorrer, um olhar sobre essa ideia. E você pode discordar perfeitamente, sem nenhum problema. Mas as crises, para mim, elas funcionam como lente de aumento. Durante toda a humanidade, as crises provocaram ações e reações que fizeram com que o homem ou
se perpetuasse nos seus conflitos ou que resolvesse esses conflitos. Então, ela é uma lente de aumento. E olha o que a lente de aumento faz com a gente. Quando você utiliza uma lente, literalmente mesmo, quando você utiliza uma lente de aumento sobre qualquer coisa, o que você faz? Você concentra a imagem, você concentra a informação dentro daquela lente e você enxerga aquilo que você está olhando grande. Tudo. Aquilo toma conta de toda a sua visão. Né? Então, quando você passa por uma crise, você tem que começar a perceber que as crises elas funcionam como lente de aumento. E se você não se alienar um pouco e olhar para um outro ponto fora da lente, você só vai enxergar o que está ali dentro. E o que a gente tem visto nos dias de hoje, a gente tem visto o tempo inteiro é isso. A gente tem visto muito a ideia de que pessoas estão entrando em conflito, entrando em angústias, entrando em problemas. A minha psicóloga fala, Manu, meus pacientes duplicaram. Né? Eu faço psicanálise há 8 anos e eles duplicaram no tempo para cá. As pessoas estão angustiadas com as notícias. E tem muita gente que nos estão vendo agora que estão passando por isso, por uma angústia, que está buscando conhecimento e cobrir lacuna e tapar os buracos e tentar se preparar para quando sair dessa crise, não perder tempo e tudo. Cuidado quando você começa a olhar as coisas com a lente de aumento, porque você não consegue enxergar o que está à volta. Pare um pouquinho, respire, tire um pouquinho dessa lente e comece a enxergar no seu ritmo. Nós tivemos artistas, como foi falado hoje pelo Carbone de manhã, que eu achei fantástico, um dos meus prediletos, né? E, aliás, ele falou dos meus 2 artistas prediletos, faltando um, que é o Picasso, e também tem mais um artista que eu vou lembrar aqui e vou falar para vocês. Mas o Van Gogh foi um artista, e quando a gente fala de contemporaneidade, a gente fala de tempos atuais. Né? O Van Gogh foi um artista contemporâneo que viveu num movimento artístico em que havia outros artistas que presenciaram e que olharam para o seu tempo de forma muito particular. Né? O Van Gogh foi muito criticado, severamente criticado por muitos dos seus colegas, né? Mas ele ousou olhar fora da lente. Ele ousou, mesmo vivendo o seu tempo, né? Num estilo pós-impressionista, né? Em que as cores elas tinham uma vibração e um movimento muito interessante no pós-impressionismo, mas elas seguiam ainda assim, né? E quem dava as regras, quem ditava mais ou menos como que as coisas seguiam, o que se fazia naquela época, acabava sendo Paris, acabava sendo sempre da onde saíam os grandes artistas e da onde eles iam beber dessa cultura. Esse eixo acaba, depois do século XX, ela acaba em grande parte do século XX, vocês podem confirmar essas histórias rápidas, assim, da onde eu bebo sempre, na Patrícia de Camargo. Sigam esse site aí, Patrícia de Camargo. Tem o YouTube da Patrícia de Camargo. Ela dá aulas de história da arte que são fantásticas. Quem está interessado em se aproximar um pouco mais da arte, você vai ver que lá você vai conseguir coisas muito interessantes. E aí o que eu estou falando, a questão do Van Gogh, que olha para o seu tempo e resolve propor aquele estilo com aquela vibração, com aquela intenção e com tudo aquilo que a arte propõe, né? Sobretudo a arte na pintura propõe, que é esse ressignificar, essa
uma releitura dos arquétipos, a montagem de uma nova visão sobre a cena que passa à volta da gente. Quando eu falo sobre essa questão das lentes de aumento e eu vejo o que aconteceu com o Van Gogh e o Van Gogh que resolve fazer uma leitura que a gente vai perceber quase 100 anos depois, a gente corre muito esse risco. Ora, nós temos muitos elementos hoje, né? A informação e o acesso a essa informação ele é ilimitado. Hoje a gente tem acesso de todas as formas. E o que o Carbone propôs e tem proposto através, né, dessas trilhas do conhecimento, né, é que a gente precisa, né, de seguir uma linha, de seguir um conhecimento para que a gente consiga, para seguir uma trilha para que a gente consiga absorver da melhor forma essa informação e esse conhecimento que está aí. A arte, ela sempre foi uma base em que revela o que é o homem. A arte sempre foi algo que nos identifica como seres pensantes, como seres que têm algo a mais para além de corpo e espírito, né? A arte sempre foi assim. E isso eu não estou puxando a brasa sardinha, porque é a arte que empresta esses termos que a gente falou até aqui para todas as áreas do conhecimento. Ora, é tão natural essa ideia de que a arte ela nos identifica como seres pensantes, como seres inteligentes, a arte que transcende essa coisa linear, né, do conhecimento, ela vai um pouco mais além. Mas é a arte que eu dizia quando fiz a minha exposição no Museu Nacional, a primeira fala que eu disse lá, eu falei, olha, gente, vocês quando vêm ao museu, vocês vêm buscar a sua identidade. A arte é o nosso código de DNA, é o que nos identifica mesmo. E é isso que eu acho fantástico, né? Então, o que acontece? Desde os primórdios, a arte, em cada momento, em cada fase, ela tenta traduzir, ela tenta identificar e ela tenta mostrar que as coisas não se encerram ali. E quando você começa a ter uma visão da arte em todos os segmentos do conhecimento, em todas as áreas do conhecimento, você começa a ficar mais livre, né? Numa das entrevistas do meu programa que eu tinha de entrevista sobre incentivo à leitura, chamado No Sofá Amarelo, eu uma vez perguntei para o André Juste, que é um poeta também aqui da cidade, carioca, mas poeta da cidade, que dizia, Manu, o poeta não é só quem escreve poesia. O poeta é essencialmente quem enxerga poesia, né? Então, o poeta é aquele que olha com olhos de poeta, que sente com o sentimento de poeta. E assim é o artista também. Isso você pode experimentar, você pode se permitir olhar, sentir, cheirar, perceber o mundo com um olhar e com sentimento de artista. E o que quer dizer isso? Quer dizer que você começa a olhar para aquela verdade que eu falei lá no início e se permitir olhar para essa verdade por vários ângulos. Sabe? Norte, sul, leste, oeste, cima, embaixo. Você começa a permitir olhar para essa verdade com mais liberdade. E a partir daí você começa a perceber que as coisas não são tão lineares quanto se pensa, né? As coisas são mais livres. Você começa a se permitir mais. Vamos avançar agora um pouquinho para essa fala sobre a questão da curadoria e depois vamos falar sobre isso. A curadoria, essa palavra emprestada que eu falo, né? Quem eram os curadores? E eu falo esses 3 temas para que a gente comece a perceber como que a gente pode olhar para o tempo, né, contemporâneo, para o nosso tempo que nós vivemos e ter uma visão mais positiva e uma visão mais livre, sobretudo,
entendendo que a gente pode olhar para fora dessa lente de aumento. Quando eu falo da curadoria, e a curadoria é uma área que eu falo, ela estava ligada à arte, passou, né, séculos ligado à arte, e agora, mais recentemente, ela foi inclusive pensada, né, entre os pedagogos, se o papel do professor não estaria começando a ficar em desuso, porque as informações elas não têm só uma fonte, ela vem de todo lado, né? Sobretudo o conhecimento está aí para todo mundo acessar. E eu perguntava se os professores não seria um momento dos professores migrarem, pararem de ser professores e começarem a ser curadores de conhecimento. E olha, o professor nunca vai deixar de existir. Nem que seja um nome afetivo, mas o professor não vai deixar de existir. Ele é mais do que um curador, né? E eu digo isso por quê? Porque a base desse termo, né, da curadoria, o curador era aquele que era responsável por cuidar das exposições, por elencar a obra de um artista, mas, sobretudo, era um mediador entre o que o artista estava propondo e o público-alvo. Esse era o trabalho do curador. E quando a gente empresta esse termo hoje, eu acho lindo quando a gente começa a ressignificar palavras, quando a gente começa a colocar outras importâncias a um termo, é muito bacana porque ele fica vivo, né? Ele fica uma palavra viva, que não se encerra em si. E a curadoria passa a ser isso, para além de alguém que conhece bem o que o artista produz, é alguém que conhece bem o público que vai apreciar esse artista. Daí a palavra ser tão rica, e daí a palavra ser tão bem empregada dessa forma, dessa nova forma agora, na curadoria de conhecimento. Porque não é só você escolher a informação e levar para as pessoas que querem esse tipo de informação. O curador não é aquele que se encaixa naquilo que você mais gosta. O curador é aquele que pesquisa e percebe o que você precisa. E daí o papel tão lindo do professor, né, que até aqui era quem produzia, quem fazia germinar o conhecimento, né, com toda essa informação aí, né, quem traduzia essa informação aí para que se produzisse conhecimento, né, esse professor tem agora reconhecido nele também a possibilidade da curadoria, do melhor conhecimento para aquele melhor estudante, para aquele melhor estudioso, para aquele melhor pesquisador, né? Então, a curadoria tem essa importância e eu acho que a gente tem que começar a pensar na curadoria como parte de nós. Porque se nós entendermos que a curadoria é tão importante ao ponto de alguém elencar ou assemblar conhecimento para nos passar, temos que saber que nós podemos fazer isso a partir do momento em que a gente começa a olhar para uma informação, olhar para outra informação, filtrar essa informação e perceber, olha, isso aqui é bom para aquilo que eu quero fazer, ou para aquilo que o meu amigo quer fazer, ou para aquilo que o meu estudante quer fazer. Então, é esse tipo de pensamento que eu proponho nesse universo, né, baseado em algo que sai do universo das artes e vem para o mundo contemporâneo, né, que é essa ideia da curadoria. Durante muito tempo, eu confundi um pouco, né, a curadoria com o papel do mecenas. E o papel do mecenas a gente às vezes confunde, né? A palavra mecenas às vezes parece mercenas, de mercenário, daquele que... E o mecenas, às vezes, a gente fala assim, quem é o mecenas? É o cara que cobra a obra e repassa um tanto para o artista e ele fica como se fosse o agente do artista. Ora,
a fonte dessa palavra, né, o mecenas, que deu origem a essa palavra, era alguém que promovia a arte e promovia um universo em que as pessoas valorizassem a arte ao ponto de comprá-las, ao ponto de adquiri-las, ao ponto de financiá-las, né? O que é o papel do mecenas? E eu acho que é muito legal também utilizar esse termo, né, emprestar esse termo para o mundo corporativo e para todos os universos do conhecimento, é que o mecenas ele era apaixonado pela arte. E quando eu falo de emprestar o nome mecenas para o apaixonado pelo saber, é que o mecenas ele conhecia o artista, ele sabia do que o artista era capaz de produzir e ele conseguia vender ou conseguia produzir ou levar o artista a ter a sua obra apoiada, financiada, sobretudo subsidiada para que ela pudesse acontecer. E quando a gente traz o mecenas para esse universo, a gente fala, olha, é preciso que pessoas entendam que o conhecimento tem que ser tratado de forma preciosa, de forma cuidada, de forma atenciosa, pensando qual é o destinatário, pensando o que é possível produzir, fazer para que as pessoas consigam acessar o conhecimento de forma mais transparente, de forma mais acessível e, sobretudo, que as pessoas possam ter um juízo de valor a respeito do que ela está enxergando, do que ela está comprando, do que ela está percebendo em termos de conhecimento, né? Então, a partir daí, eu trago para vocês essa visão que eu, particularmente, como artista visual, há alguns anos, há aproximadamente 5 anos, vivendo de arte, investindo muito, né, mas vivendo de arte, e eu acho que é um universo que pode permear todas as áreas. A minha área o meu estilo artístico é o realismo espontâneo. E o realismo espontâneo é um estilo contemporâneo muito, muito interessante, porque se nós começarmos a pesquisar, nós passamos por um boom de arte moderna, pós-moderna, né? E agora já existe um outro termo, o pós-modernismo, onde havia muita arte abstrata, que é contemporânea, que é a forma como o artista enxerga o seu universo, né? E eu costumo dizer, olha, as pessoas muitas vezes me perguntam, poxa, Manu, como é que a gente olha para uma obra que são tintas explodidas numa tela, essa arte abstrata, como é que é isso? Por que as pessoas dão tanto valor a isso e tal, não sei o quê? Eu não entendo nada disso. Olha para uma arte que é só pingos na tela e tudo, e isso não me diz nada e tal. Eu falei, olha, quando você olhar para uma obra que há só pingos na tela, o artista está te convidando a conhecê-lo. Porque quando o artista chega a esse momento da abstração, é porque ele não precisa mais da forma para se expressar. Ele abandonou a forma e ele utiliza já esse estilo para que você busque conhecê-lo, busque até nas entranhas e perceber como surge o artista e como ele chegou a esse momento, né? É assim que é em tudo. Se você começar a olhar para outras áreas dessa forma, aquilo que você não conseguir entender num primeiro momento, se permita conhecer aquele que produziu isso, ou que produziu aquele texto, ou que produziu aquela obra, que produziu aquilo, e por que ele chegou até aquilo. Conhecimento não é perda de tempo, nunca vai ser. Então, aproveite o tempo para fazer dessa forma. Invista tempo em conhecimento. Você nunca vai perder esse tempo. Eu falei que a nossa fala ia ser curta, a gente não vai se alongar muito, mesmo porque eu não tenho nem a mínima pretensão e nem possibilidade de me aproximar daqueles que falaram antes de mim, que são
assim, o meu universo está cada vez mais em expansão pelo conhecimento que eu tenho adquirido em cada palestra que eu tenho visto, e isso tem sido fantástico. Eu concluo, então, o nosso bate-papo aqui, a nossa fala de hoje, com uma fala do Ferreira Goulart que eu acho fantástico e que você pode aplicar um pouco na sua vida também. A arte existe porque a vida não basta. Que a gente possa entender dessa forma que esse momento que nós estamos passando é uma lente de aumento e que você não precisa estar olhando para ela o tempo inteiro. Olhe um pouquinho fora da lente e comece a perceber que há coisas fantásticas que estão acontecendo nesse momento. E com isso eu não estou dizendo que estamos passando por cima ou estamos passando de forma ligeira sobre a dor daqueles, sobre as nossas perdas que são inestimáveis, que a gente possa perceber que olhar para o lado, olhar por fora, nos dá condição, inclusive, de ajudar as pessoas que não conseguem olhar para fora da lente. Eu acho que o maior intuito, o maior objetivo dessas nossas falas é exatamente esse, é que a gente possa entender que através desse conhecimento que a gente vai acumulando, vai revigorando, vai refazendo a cada encontro, a cada bate-papo, a cada fala, que a gente está aí para fazer desse momento que a gente está passando, que é um momento, né? Como dizia o Niemeyer, a vida é um minuto, que a gente possa aproveitar da melhor maneira e, sobretudo, nos colocarmos à disposição daqueles que não conseguem chegar como a gente. E eu, como artista, me coloco à disposição através da minha arte, através do meu fazer, que você consiga enxergar esse momento contemporâneo de forma mais bela e de forma mais rica. Obrigado. O que eu tinha para nós. Eu passo a bola agora ao Carbone. Obrigado demais pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu me sinto emocionado e muito feliz de poder participar aqui, de poder trazer essas reflexões, né, sobre a forma como a gente enxerga esse mundo. Obrigado, cara. Ô, Manu, a sua fala é muito sensível e você nos traz de uma forma muito humana e simples. Você nos dá uma forma de olhar para esse momento tão triste que a gente está vendo e a gente poder atenuar um pouco o sentimento dos nossos corações, né? Essa sua analogia, essa sua metáfora da lente de aumento, que a gente está potencializando demais, né? E muitas vezes a mídia faz isso por vários interesses. Eu também não estou aqui para acusar ninguém, porque nosso objetivo aqui não é esse, né? Mas de fato, a gente superdimensiona demais e a gente tem que olhar com mais sensibilidade, né? As coisas como você mesmo falou, né? E a sua fala foi muito rica, muito engrandecedora, e a gente agradece muito a sua participação. Mas eu não queria parar por aqui, não. Agora eu vou jogar para a plateia, que nós temos aqui uma turma boa aqui de pessoas aqui com a gente, que te acompanharam, e vamos aguardar aqui as perguntas aqui para você. E já está chegando uma pergunta aqui, Manu, do João Bosco. E o João Bosco faz o seguinte: Manu, sua arte, além de espontânea, tem um pouco de inusitado, que registra com sua lente pessoas, espaços, tempos e fatos. Seria isso? Vou repetir. Manu, sua arte, além de espontânea, tem um pouco de inusitado, que registra com sua lente pessoas, espaços, tempos e fatos. Seria isso? Não é só a minha arte, né? A arte, de um modo geral, salvo a arte que tem o estilo que tenha um objetivo menos específico, né? A arte presta-se a isso. A gente vai ver no Romero Brito retratando pessoas, né, com a sua técnica, o seu estilo, agrada a muitos, desagrada a outros. Van Gogh foi, se você
fizer uma analogia, Van Gogh, na época dele, talvez fosse um Romero Brito, sabe? Ou não, porque o Romero Brito foi muito mais bem aceito na época dele. Então, assim, mas as pessoas achavam a obra do Van Gogh despropositada, sem técnica, ou uma obra que não atendia aquilo que eles entendiam como pós-impressionismo. Então, a arte é isso, sim, ela acaba expressando isso. Há quem diga sempre que os retratos feitos por um artista são sempre autorretratos, né? Tem sempre um traço dele, porque o artista tem sempre essa que não para mim, não é uma questão mal resolvida de se enxergar em tudo. A forma de você, talvez, quando você se enxerga em tudo, inclusive numa mesa ou uma cadeira que você desenha, é a forma de doação, é a forma de você se perpetuar e continuar para além do tempo, né? Então, é isso, sim. A arte mas, sobretudo, não tente definir a arte, porque o próprio termo diz, né? Dar fim, né? Não precisa. Manu, o Ricardinho, você pegou bem, né? Isso aqui, esse evento é uma conversa entre amigos, né? O tom é um pouco esse, né? E as pessoas vêm aqui e contam um pouco o que tem dentro do coração, né? Então, menos esse rigor, o rigor acadêmico ou o rigor artístico, não é bem isso. A gente está querendo conversar e a gente se acalmar mutuamente, né? E o Ricardinho, ele não podia deixar de fazer a pergunta dele para você, te provocando. E ele diz o seguinte: Manu, já li que após essas graves crises, guerras que ocorreram, houve uma explosão cultural. Tu acredita que ocorrerá isso conosco num país em que a cultura está sendo sucateada? Olha, eu realmente, aquilo que você tinha falado logo no início, essas manifestações que a gente tem que ter, né? Eu tenho como uma das artistas prediletas a Nina Simone, né? E a Nina Simone, ela tem uma frase importantíssima que ela diz: é responsabilidade do artista traduzir o seu tempo, né? O que eu acredito é que, assim, os movimentos artísticos que aconteceram na história, eles não foram resultado de uma questão. Eles foram acontecendo, porque a arte ela está em nós o tempo inteiro, né? O que acontece é que os olhares são voltados mais para determinados movimentos depois de um determinado acontecimento. Ora, se isso, assim, eu não acredito muito que vai acontecer isso, mas acredito que as pessoas vão ter mais elementos ou não para produzir mais. Quando eu estive na Europa, eu tive de 90 a 2003, o que acontece? Nós tivemos a Guerra do Montenegro, tinha acabado a Guerra do Kuwait, teve uma série de coisas, e depois desses conflitos nesses lugares, não há registros de que um boom artístico aconteceu nesses lugares, né? O que eu acredito é que está se produzindo muito hoje. Nós estamos num momento agora que eu fico assim, maravilhado, né? Porque a semana passada eu fiz parte de uma exposição que aconteceu, uma exposição virtual, mas estava sendo administrado, gerido como aqui, né, aqui com você aqui em Brasília, está o mundo todo voltado para cá, mas essa exposição estava acontecendo em Miami e eu participei dessa exposição que falava exatamente sobre a ideia de quarentena, né? Como que a gente está aí, e são artistas que produziram essas obras nesse momento, no momento da quarentena. E eu fiquei tão emocionado com isso, e é uma emoção que eu replico nessa semana, porque nós estamos fazendo história, nós estamos fazendo aquilo que Sócrates, Platão fizeram numa rodinha debaixo de uma árvore, em cima de uma pedra lá na Grécia, trocando saber. Nós estamos fazendo para o mundo inteiro. Nós estamos aqui, dois amigos, mais outros tantos, olhando, utilizando da tecnologia para a gente falar daquilo que nós sabemos, ou para provocar conhecimento, ou para provocar reflexões sobre saberes que não estão petrificados, né? Então, eu acho que, viu, Ricardinho, e obrigado pela honra de você ter vindo aqui no meu papo, eu acredito muito assim na forma como as pessoas... Eu acredito numa energia, isso sim, acredito, nessa energia que está fervilhando e está fazendo
gente produzir, gente fazer, gente acordar para coisas que não tinha acordado ainda, despertar para coisas que não tinha despertado ainda. Mas eu vejo muito essa onda que a gente quase que combate, né? A onda de pessimismo, de angústia, de sofrimento e tal. E em contraponto a ela está essa onda de criatividade, de produção, de solidariedade, de coisas lindas, né, que tem acontecido, né, e que a gente pode atribuir sem medo de ser feliz mesmo, né, aquilo que você falou hoje sobre a questão das perdas, né? Você está convivendo uma perda da sua mãe, e ao mesmo tempo você está partilhando, quer dizer, aquilo que supostamente você nem teria para dar, você está dando, porque você não perdeu a fé, você não perdeu o ânimo, você não perdeu, né, uma coisa, a palavra mais linda que eu acho que é o entusiasmo. Né? O entusiasmo, essa palavra, o radical dela, o Ricardinho sabe mais, e você também, a fonte dessa palavra ela é linda, entusiasmo. Procurem aí no Google e vejam aí, vocês que estão assistindo a gente, vamos dar mastigadinho para vocês. Que coisa linda! Você vai usar essa palavra mais vezes na sua vida quando você começar a perceber o significado do que é estar entusiasmado. É muito lindo, é muito lindo. E é isso, acho que tem um boom que vai acontecer e está acontecendo já. A gente está produzindo assim. Eu não parei desde que entrou a quarentena, sabe? Graças a Deus, tem mais encomendas de arte para fazer. Eu não tenho parado, assim. Mas tenho me preocupado muito com as pessoas que estão angustiadas. E a angústia gera uma energia que não é legal e a gente tem que começar a colocar ela para fora. Manu, temos várias perguntas aqui. A gente vai continuar com você aqui. O Eduardo Carneiro, ele pergunta o seguinte, ele fala, Manu Militão, o belo nos faz ver além, sair do quadrado e do comodismo. Em um tempo em que a escola é incentivada a ver a arte como fútil, o que será dos nossos adolescentes e jovens? E depois fecha um pouco mais à frente. Como incentivá-los, na era da tecnologia, a adentrar na arte? Olha, uma coisa que eu acho que é fantástica, que já está acontecendo, é que aquilo que eu te falei, quando alguns termos, né, por exemplo, a curadoria, né, eles começam a permear outros universos, a gente começa a diluir um pouco o que é esse universo que a gente não pode desprezar. Sabe, Carbone, quando eu estava com o programa no Sofá Amarelo, havia sempre uma questão que a gente falava, e geralmente os meus entrevistados que falavam sobre livros e gostavam muito de ler, falavam assim, uns começavam sempre com um discurso, e quando eu entrevistei o Chiquinho lá da UNB, não sei se você conhece, lá da livraria da UNB, o Chiquinho vinha com o texto pronto, falou assim, porque a internet acabou com a leitura, porque a internet acabou com a leitura e tal, não sei o quê, tal. Eu falei, Chiquinho, não vamos falar da parte negativa, não vamos falar da parte positiva. Não, porque a internet... Não, Chiquinho, fala de quantos livros você já vendeu, quantos livros você tornou acessível a alunos da UNB. E aí fomos para esse lado. Sabe, a gente tem uma ideia de pensar sempre que a nossa juventude está muito perdida e que a escola trata dessa forma e que... Olha, eu começo a pensar da forma como pensei quando a gente estava com essa questão lá no Sofá Amarelo e um dia, numa outra entrevista, o Zezéu, né, o Deusdete, meu professor de história, uma figura que eu amo, maravilhosa, escritor de mão cheia, me disse uma coisa que assim, Zezéu, as pessoas estão lendo menos por causa da internet, por causa do WhatsApp. Eu falei, não, Manu, as pessoas nunca leram tanto. Sabe? Os jovens estão lendo muito, as pessoas nunca leram tanto. Né? E aí você começa a perceber que, poxa, mas como assim? Elas estão lendo WhatsApp, elas estão lendo internet, elas estão lendo, sabe, Twitter, elas estão lendo. Sabe? E as pessoas são mais loucas, elas têm que, no Twitter, por exemplo, elas têm que ser sucintas, elas têm que falar muito em poucas palavras. Isso é uma dinâmica interessante. O que é preciso?
é preciso curadoria. É preciso entender aquilo que você falou. Eu aconselho mais uma vez, minha gente, assim, vejam novamente, está lá no YouTube a palestra do Carbone, que foi falada hoje de manhã. As trilhas do saber, as trilhas do conhecimento. É preciso isso. Me perguntaram, Manu, como é que você vai fazer num país agora, cara, que não tem mais nem Ministério da Cultura, agora Secretaria da Cultura, e estão perseguindo os artistas. Cara, você está vivendo, e se entrar ditadura, o que você vai fazer? Você está vivendo um momento, como é que você vai fazer? Eu falei, cara, eu tenho que ser mais inteligente. Porque você teve artistas geniais que produziram, na época difícil aqui no Brasil, e que não precisaram se exilar, que foram criativos e que conseguiram passar a perna e dar a volta na ditadura e conseguiram produzir, sem ser conivente com a ditadura. Então, o que acontece? Tempos difíceis estão chegando. A gente está vivendo um tempo, como o Baldo hoje falava, né? Você mesmo falava das relações líquidas, aquelas relações que a gente consegue enxergar, elas passam pelos dedos, nós não conseguimos reter nada. Né? O que é preciso fazer? É preciso encarar que a nossa responsabilidade é maior. Não é responsabilidade dessa geração, né, entender o seu tempo. É responsabilidade nossa, que já entendemos. Nós que passamos dos 50, temos a responsabilidade muito maior, porque o futuro não é dos jovens, o futuro é nosso. Porque nós é que o fazemos. Nós que passamos nós que entendemos o nosso tempo, percebemos o nosso tempo, nós temos responsabilidade com o futuro. E como fazer isso? Entendendo que o nosso presente não dá para ficar de braços cruzados ou então reclamando que a vida é ruim, que a vida é chata, que a vida é isso, que é aquilo. Temos sim que nos manifestar guardando respeito à ordem, guardando a atenção em que o indivíduo que está do outro lado, por mais que ele seja, né, totalmente contrário àquilo que nós entendemos como civilizado, o nosso papel é torná-lo civilizado e não permitir que ele nos torne incivilizado. Né? Temos uma missão muito grande pela frente. E outra, eu sou daqueles que o pessimismo, para mim, é um luxo que eu não tenho. É isso. Manu, eu tenho aqui uma pergunta do Sérgio Ried, eu acho que você, em parte, já respondeu. Mas quando até falando um pouco também da pergunta dele e do meu sentimento, né? O Sérgio Ried fala, o que, na sua visão, o governo pode fazer de melhor pela arte? Eu, talvez, quando a Regina Duarte foi à TV, aquilo me doeu muito meu coração. Eu não quero fazer não quero voltar ao assunto, porque ela foi muito criticada, mas aquilo me doeu muito meu coração, né? E a gente ficou meio perplexo e tudo, né? É como se a gente não soubesse mais para onde caminhar. Então, o Serginho pergunta, o que, na sua visão, o governo pode fazer de melhor pela arte? Eu sei que você, em parte, já respondeu, mas que dica você dá para esse governo que está aí, para que a gente possa melhorar a arte nesse país, né, e respeitar os artistas? Olha, Carbone, eu entendo que é pragmático a forma como o governo tem tratado a arte, né? Isso não é um descaso. Né? Colocar pessoas, um primeiro secretário de Cultura, que faz um discurso nazista, depois troca por uma secretária que simplesmente não conhece um dos maiores compositores que esse país já teve. Não conhece, sendo ela atriz desde criança. Né? Então, assim, isso é pragmático. Então, você tem que entender que não é do governo que vai vir a mudança. Não é deste governo que vai vir a mudança. Né? A mudança está em cada um de nós. Olha, quando eu estava lá em Portugal, estava acontecendo um ataque em Montenegro, lá nas ex-soviéticas, lá, e Iugoslávia e tal. E o que acontece? Eu me lembro de uma reportagem em que tinha dado toque dos obuses que, às 11 horas da manhã, tinha dado um alerta às 8 horas da manhã, que aquelas sirenes tocam, vai vir bombardeio para as pessoas ficarem dentro das suas casas. Tá? Atenção que a situação é um pouco diferente da nossa, né? Ou do mundo. Mas naquela época,
A sirene era para as pessoas ficarem abrigadas debaixo das colunas das suas casas. Ora, o que os cidadãos ali fizeram? Depois das sirenes, os cidadãos saíram às ruas, porque às 11 horas da manhã era tradição naquele país as pessoas irem ouvir música de câmara nas salas de câmara, nas salas de música erudita, para ouvir música erudita todos os domingos pela manhã, ou todas, né, naquela atuação. Então as pessoas foram para lá, do mesmo jeito, ouvir a música de câmara no meio de um bombardeio. Por que as pessoas fizeram isso? Porque eles entenderam que é o seguinte: eles podem nos destruir, mas a nossa cultura não será destruída. E o que é a cultura de um povo? A cultura de um povo não é as artes, não tem a ver com... A cultura é muito diferente, né? Que bom que a cultura é a maneira como as pessoas se tratam ou tratam a forma como elas querem se perpetuar como sociedade durante a história. Isso é a cultura de um povo. E é o que eu falo, eu falava muito nos meus textos lá no Sofá Amarelo, que assim, eu sonho um dia esse país ter a educação e a arte como cultura. Porque nesse momento, o que é cultura para nós é o futebol e a cerveja. Então, quando a gente começar a perceber, né, nem que seja passando por essa crise, por essa lente de aumento, né, que a cultura ela vai ter um outro papel na vida da gente, sobretudo quando eu falo de cultura, eu associo a arte, eu associo a pintura, eu associo o teatro, eu associo a música, associo tudo isso. E isso vai acontecer partindo dos agentes diretos, dos atores que estão na primeira fala desse teatro, que são os artistas mesmo, né? Então, o que eu acho que, assim, esperar do governo que tome alguma atitude com relação a isso, o governo vai dizer: olha, eu coloquei um técnico, esse técnico saiu, eu coloquei um artista, e essa artista vocês não querem. O que vocês querem? Na verdade, o governo não está interessado em que a cultura ganhe um papel importante, sobretudo que as artes ganhem um papel importante na cultura do país, né? Então, eu acho que é arregaçar as mangas, viu? O Ricardinho está falando que a sua fala é um banho de esperança, né? Como ele falava, esperança equilibrista, né? A Vitória também, Vitória Lopes Terra, ela está dizendo aqui que ela está se sentindo aí ousada a fazer um curso de artes visuais, né? Porque você instigou o conhecimento dela. E o Nevinho, que é um cara que você precisa conhecer, até falei dele, que é um cara que me inspirou muito na questão das trilhas, né? É um intelectual que não tem barreira, ele vai quebrando barreira e vai construindo novo, né? E o Nevinho diz o seguinte, ó: se pudéssemos dizer que esse curador que você explanou bem é uma atualização do facilitador da aprendizagem, qual seria o correlato para o mecenas? Tem uma revisão aí do papel do mecenas? Olha, falando do mecenas, como eu disse, o mecenas, a origem dessa palavra, ela vem de um apaixonado pelas artes. Depois ele foi adequado ao cara que acaba comercializando as artes, né? Mas o mecenas é um cara que ele era tão apaixonado pelas artes que ele pegava a arte e colocava onde podia encaixar. Olha, isso aqui é um barzinho e tal, ok, mas se a gente colocar aqui uma obra do Manu aqui no meio do barzinho, onde as pessoas estão tomando pilequezinho, mas estão vendo o quadro, o mecenas fazia isso, porque ele conseguia enxergar lugar na arte para tudo. O que é isso nos dias de hoje? O facilitador, sim, o facilitador é o cara que dá acessibilidade a quem estuda ao conhecimento, né? O curador é aquele que pega esse conhecimento, né, e adequa, ou o melhor conhecimento para o melhor estudante, ou os níveis de saberes para as pessoas de acordo com... É o cara que adequa esses saberes, né? E o mecenas é o cara que faz o quê? Cabe saber em todo canto. Esse é o mecenas hoje. Cabe saber. Olha,
Eu estava numa fala lá no Equador, nessa minha viagem lá, e o cara era economista. Ele falou assim, você sabe que economia é a ciência, é a primeira ciência da sociedade? Eu falei, como assim? O homem, para se organizar socialmente, ele começou um tratado de economia, um tratado econômico. Porque quando você vai caçar, você estoca, e depois esse estoque você começa a regrar, você começa a buscar determinados tipos de caça para determinadas épocas do ano, você começa a colocar em uma área, você está usando economia, você está trabalhando com economia. A ciência disso aí é economia. E eu fiquei tão maravilhado, você sabe o que esse cara faz no Equador? Ele ensina economia para baixíssima renda, mas não é para as pessoas economizarem dinheiro, não. Ele ensina economia para as pessoas produzirem, para as pessoas serem felizes, mesmo lá no ponto de partida. Entendeu? A economia não é uma ciência meio. A economia nos identifica como seres sociais. Então é essa a questão. O mecenas começa a pegar um saber e começa a entender que ele é possível ser aplicado em qualquer coisa, porque ele é apaixonado pelo saber, assim como o mecenas é apaixonado pela arte. Então ele consegue pegar o conhecimento e ir encaixando em tudo quanto é lugar. Eu nunca adorei tanto filosofia como estou adorando nesses nossos papos. E eu gosto de filosofia, mas estou gostando muito mais, porque eu estou no meio de filósofos aqui, desde a primeira palestra. E quando acaba a palestra, a forma como ela é falada, a forma como ela faz, como faz chegar apaixonadamente, como faz chegar até nós, eu vejo que assim, ela nos torna gente maior, gente acessível, gente que está no mesmo nível. Eu me sinto um de vocês. Então, isso é muito bom. Isso me dá sentimento de pertencimento. Isso é maravilhoso. Manu, eu quero encerrar a nossa live aqui com uma observação do Ricardinho, que ele diz o seguinte: obrigado, Manu. Um tesouro essa tua fala. Me sinto bem melhor. Somos a resistência. Então é com esse espírito, né? A gente resistir àquilo que é ruim, né? E a gente sempre ir em direção à belezura, né? A vida, ela é bela, ela é rica, ela é maravilhosa, né? Mesmo num momento triste como esse. Vê esse encantamento que vocês aí, né, com as suas falas, nos trazem e transformam o nosso cotidiano triste, né, enclausurado, num cotidiano rico, né? Na nossa prisão, que nós estamos aqui em função da pandemia, estamos nos enriquecendo, enxergando um mundo maior. Então, ficamos agradecidos, né, com a sua fala, com a sua disponibilidade, e eu queria que você encerrasse aqui. Você é um artista, e eu queria te confidenciar que quando eu conheci você pela internet, aquele autorretrato teu mexeu comigo. E eu não sei, porque essa é uma questão de empatia, né? Eu quis conhecer você pelo teu autorretrato, né? Não sei se aquilo é um desenho, se é uma foto, eu não sei o que é, porque eu não sou artista plástico, mas aquilo mexeu muito comigo, né? Porque tem muitos significados, né? Como eu gosto muito da obra do Van Gogh, que adorava pintar autorretratos, e você mesmo aí confidenciou para mim que é apaixonado por ele, né? Então, esse teu autorretrato contava muito sobre você. Eu queria um pouco te ouvir, claro que fiquei encantado, né? Então, passo o fecho dessa fala para você agora e despeço de todo mundo, agradecendo a presença de todos, e a gente vai ouvir o fechamento aqui do Manu. Gente, eu agradeço demais esse momento que a gente passou aqui, esse nosso bate-papo, né? Entendendo que a verdade é uma só, que a gente pode olhar por vários ângulos, e entendendo que cada um de nós tem uma forma de olhar para o mundo, e essa forma particular, alguns artistas põem na tela, né? Alguns cantores cantam, alguns apaixonados põem
no foco da sua paixão. Nós vivemos tempos conturbados, sim. Vivemos tempos em que algumas pessoas dizem nunca, né, na história nós vivemos coisas assim. E realmente, né, a história ela não é linear, ela não acontece e depois acontece coisa lá na frente. A história ela está aí para a gente perceber que nós vamos amontoando coisas, vamos vivendo essas fases e vamos percebendo o nosso tempo. E o que eu quero dizer para cada um de vocês é que a arte, ela existe realmente, como dizia o Goulart, né? A arte existe porque a vida não basta. E a gente possa entender dessa forma. A vida é o maior bem que a gente pode ter nessa passagem por aqui. Se a gente entender essa vida como arte, ela não vai bastar e ela vai ultrapassar e vai muito mais além. Que a gente possa olhar para o lado, para frente, para trás, com a perspectiva de que o belo, o estético, ele está em cada um de nós, ele está na forma como a gente enxerga esse mundo, ele está na forma como a gente percebe o outro, como a gente se percebe também. O meu carinho, a minha atenção, sabe, sobretudo o meu choro, a cada um que perdeu um parente, que perdeu um ente querido, que tem um vizinho, alguém que está passando por alguma dificuldade, que nesse momento a gente possa sentir, né, que esses encontros sejam aquela lufada de ar, aquele oásis que a gente encontra no caminho árduo para a gente se acariciar, que a gente possa se fortalecer e juntos a gente vai realmente fazer a resistência em momentos conturbados como nós vivemos. Beijo no coração de cada um de vocês, um prazer estar aqui. Até lá. Manu, muito obrigado. E eu só vou lembrar a todos que agora a próxima palestra é uma palestra do presidente da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, chamado André Saito. O André Saito vem falar sobre competências para um mundo em transformação, muito próprio nesse momento que a gente vive aí de pandemia e que vamos logo sair fora e vamos estar no pós-pandemia tentando se adaptar a um novo cenário. Agora, o André Saito, além de tudo, ele é um acadêmico extraordinário, fez doutorado no Japão, né, com especialistas na área de gestão do conhecimento, mas ele tem a serenidade e a humildade dos sábios, né? Eu fiz questão de convidar só gente que tem esse sentido humano e que o conhecimento é para o próximo. Então, é imperdível essa palestra que vai ser no dia 22 de maio, às 18 horas, que é o nosso ponto de encontro e que o Manu vai também estar com a gente, né, Manu? Você é nosso convidado de honra a partir de agora. Já era, mas agora cada vez mais, viu? Fica com a gente, que vai ser um prazer. Vai fazer esse movimento crescer e a gente ter mais gente conversando, né, e falando para todo mundo. Já estamos em 34 palestrantes e eu agora não paro de receber pessoas querendo palestrar, que é uma graça, né? As pessoas Maravilha, maravilha. Então, pessoal, um abraço a todos. Manu, um grande abraço para você. Um prazer enorme te conhecer, viu? Uma alegria imensa, tá? Obrigado. Beijão para todos aí. Tchau, tchau.